Meus queridos, a graça e a paz, vamos estar falando aqui sobre o tema aí, sobre o templo do homem, o templo que o homem levanta e o templo que Jesus levantou. Então vamos ver aqui. Na referência de Mateus 24, no versículo 1, que Jesus vai falar sobre a questão que o templo ia ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra. A referência que nos dá aqui nas Escrituras nos leva para Jeremias 7, para nós entender o que aconteceu, que vem por meio para que o templo seja derrubado, veio através de profecias. Deus sempre alertando o povo em questão disso, que eles estavam fazendo o quê? Não era de agora, meus amados. Era de antigo. O que mais Deus fez foi repreender o povo em questão do templo. Então, aí nós vamos entender o propósito de Jesus não querer mais templos de pedras. Porque viu que essas atitudes tinham sido inúteis. Entendeu? Não estava mudando ninguém, não estava transformando ninguém. Essas atitudes baseadas no Antigo Testamento, na lei, estava levando o povo a pior. Porque é isso que essas obras que muitos querem se justificar faz com as pessoas. No capítulo 7 de Jeremias aqui, no versículo do primeiro em diante, né? Essa aqui vai falar sobre a repreensão. Mas eu quero estar passando aqui para os irmãos a partir do versículo de número 7, só para nós ver. Então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Aqui está falando sobre o templo. Versículo 8. Mas vejam vocês, confiam em palavras enganosas, inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem. E depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros para continuar com todas as práticas repugnantes? Ou seja, aqui está bem claro, meus amados irmãos, mostrando que Deus já estava já enjoado desse negócio de templo que estava levando o nome dele. Havia um templo que Deus dava muita atenção, era esse templo aí que estava em Jerusalém, que era, né, somente o povo de Israel que levantou esse templo aí por ordem de Deus até um certo período, né? Mas Deus viu que eles começaram a desobedecer sua lei, seus mandamentos e etc. E viu que essas obras aí não estavam com nada, só estava mais trazendo a ira de Deus do que alegria, né? Do que alegria para o Senhor. Então veja aqui uma profecia através da boca do profeta Jeremias falando a respeito disso aqui. E aqui no versículo 10, aí fala, e depois vim permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome, né? Então aí o versículo 11, e este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covinho de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vá agora a Siló. Olha, quando fala Siló, meus amados irmãos, aqui é para lembrar eles. E lá em Siló foi aonde Deus ele tinha levantado ali, tinha dado, né, a permissão de ter levantado o tabernáculo para sua habitação, que fica ali, se eu não me falha a memória, Josué 16 primeiro, Josué 16 primeiro, se não me falha a memória. E ali Deus saiu daquele local que ele habitava. Então isso aqui ele trouxe através do profeta Jeremias para lembrar eles, o povo, para eles lembrar que Deus não estava satisfeito. Então Deus lembrou essa mensagem aqui de Siló. Aí nós vamos entender aqui o porquê Deus lembrou isso. Aí ele falou, vá agora a Siló, o meu lugar de adoração,
onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo, que leva o meu nome, na qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e a seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Pronto. Olha aqui o 15. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você está vendo aqui, meu irmão, Deus não está nada feliz com essas práticas de templo, entendeu? Aqui já era antigamente. Agora, se nós estivéssemos vivendo numa época dessa, tudo bem, era até válido o templo e tal. Mas hoje, tudo, às vezes que tu vai mostrar para nós que está tudo ao contrário. Olha só o que aconteceu com Jeremias, tá? Olha só o peso aqui, que acontece com Jeremias aqui no capítulo 26. Por ele mencionar, só dele mencionar essa palavra Siló, você vai ver o que vai acontecer aqui, Jeremias capítulo 26. 26 aqui de Jeremias. Os irmãos entender que é tudo uma permissão de Deus, a destruição do templo. 26, versículo 6, olha só. Então farei, olha aqui, ó, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Tá vendo? Aqui é ameaça, entendeu? Então aqui é a ameaça de Deus contra esse povo que estava com o coração fechado. Hoje não é diferente, meus amados irmãos. Muita coisa horrenda e o povo ainda chama casa de Deus. Só tinha um templo que Deus levou, que ele validou, que levava o nome dele. Era esses aí que inventaram hoje. Nenhum leva o nome de Deus por permissão dele. Os irmãos entendem? Tinha um templo, sim, aqui nas Escrituras, que Deus considerava que levava o nome dele, e mesmo assim ele permitiu destruir. E aí é onde chega aquele versículo lá que fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Agora vamos ver aqui no versículo 6, 7. Os sacerdotes, os profetas, e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá, porque você, em nome do Senhor, afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. Olha aí as interrogações dos homens, sabe? Porque quando o que Deus traz através do profeta, a lembrança de Siló, é algo humilhante, é algo de que Deus estava falando para o povo ali, que ele não ia mais habitar, entendeu? E eles não aceitaram isso. Eles não quiseram ouvir as palavras do profeta Jeremias. Jeremias foi cercado, foi preso por conta disso. Não é diferente hoje nós falar contra os templos aí que existem hoje. Nós somos perseguidos, odiados, né? Nós somos tomados como falsos irmãos, como os hereges, como não sei o que e tal. Ou seja, eles para não assumir as verdades que está aqui nas Escrituras, eles usam elas para querer convencer o povo que nós estamos falando errado, que nós estamos entendendo errado. Mas aqui está muito claro. Aí nós vamos em caminho do Novo Testamento, aí nós vai ver aqui o livro de João. João, olha o que Jesus falou, né? Sendo que lá em Mateus 24 ele já falou que ia ser derrubado. E olha aqui João capítulo 2, no versículo de número 13 em diante. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém no templo e encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados.
Tendo feito um chicote de corda, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Então, versículo 17, recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará, conforme Salmos 69, versículo 10. Aí você percebe, meus queridos amados irmãos, que aqui Jesus está colocando em prática o que está escrito nas Escrituras e relembrando aquele povo ali, porque o templo ainda estava de pé, entendeu? O que eu falei sobre Mateus 24 aí, até aqui não tinha acontecido, era algo que estava para acontecer futuramente, depois daquilo que Jesus falou, que ia ser derrubado esse templo de Jerusalém. E agora, aí sim, do versículo 18 em diante, os judeus interpelaram-no, então dizendo, perguntaram, interrogaram: que sinal nos mostra para agires assim? Respondeu-lhe Jesus: destruí este santuário e em 3 dias eu levantarei. Aí o versículo 20 eles disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário. E tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, versículo 21, ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. E aqui você vê que a cegueira do povo tá tão grande que eles nunca conseguem enxergar, entendeu? Você viu que eles não entenderam de que templo Jesus estava falando. Na mesma coisa no dia de hoje, meus amados, o povo não consegue enxergar esse templo levantado por Jesus, que Jesus disse que para aquela mulher samaritana lá em João capítulo 4, que ela estava interrogando a Jesus: mestre, os judeus dizem que tem que adorar no templo, e nós dizem que é no monte, e aonde é que se deve adorar, qual é o lugar certo? Olha a interrogação ali, falando de adoração, entendeu? Aquele texto ali, ele fala, ele traz a clareza, como ia mudar o sentido de adorar a Deus, de se comunicar com o nosso Criador, de se aproximar dele. E ali Jesus vai falar o quê? Vai chegar um tempo que não vai ter necessidade nem de adorar nem no templo e nem no monte. Vai chegar um tempo que o Pai procura verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus quebrou uma barreira muito grande. Agora, só que isso aí só é guardado, só é compreensível para aqueles que aceitam o Evangelho da verdade. Aqueles que abrem o entendimento, entendem que o que Jesus trouxe não foi nada carnal. As pessoas estão pegando, confundindo, estão confundindo práticas de antigamente e aplicando hoje, que não é mais válido, meus amados irmãos. E a maioria das coisas que Jesus falou sempre foi em espírito, e as pessoas ficam materializando as coisas. Então você que está aí, se você ainda depende de estar dentro de um templo, você ainda não entendeu. Lamento lhe dizer, mas você ainda não entendeu que você é a morada do Espírito. Quando você ainda considera que um templo significa para você morada de Deus, que Deus está lá dentro, você está sendo contrário ao que o seu mestre falou. Porque ele falou aqui que ele ia ressuscitar, ele ia levantar em 3 dias o templo, o santuário. Então ele levantou outra forma de adoração. Ele trouxe outro templo, que é onde Paulo vai falar: não sabeis vós que sois templo, morada do Espírito de Deus? Você não sabe, isso aí ainda não entende, isso aí não entrou dentro de vocês, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs. Você ainda não abriu o entendimento para compreender essa verdade.
Só que essa verdade, se você compreender, você está cercado de muitas pessoas que não conseguem enxergar. E você vai ser perseguido, vai ser rejeitado, vai ser tomado como uma pessoa herege como se estivesse contra a vontade de Deus. Só que essas pessoas, elas falam das Escrituras, mas elas não entendem a vontade de Deus. Elas não conseguem enxergar o que Deus veio fazendo, o que Deus estava falando, as profecias que Deus falou, se cumpriu e os homens ficam ressuscitando o que Deus permitiu derrubar. Você não percebe que Jesus, quando ele fala que ia chegar um tempo, quando os discípulos falaram do templo lá, que ele disse, vai chegar um tempo que vai ficar pedra sobre pedra. Você percebeu? Olha a preocupação de Jesus com isso. Jesus não estava preocupado com esses templos de pedra não, meus amados irmãos. Jesus não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com o templo que ele levantou, aqueles que reconhecem que não precisa estar debaixo desse sistema enganoso, dessas mentiras. Preso nessas correntes enganosas, obras vãs, fracas. E muitos estão voltando, muitos ainda estão acorrentados, ou seja, são filhos da escrava, né? São filhos escravos, não são filhos da livre, ainda não chegaram a abrir o entendimento para estar livre dessas coisas mal interpretadas. E o fardo de Jesus muitos estão rejeitando. Então aqui nós vemos muito mais contra o templo do que a favor dele. E aí vem essa meia dúzia de gente dizendo que tem que fazer, que tem que estar. Meus queridos, abram os olhos, abram o entendimento, se desperte, para que você não seja enganado. Você pode depender de se reunir com seus irmãos em algum local e tal, mas que não tenha com esse objetivo aí, de botar o nome de Deus em tal canto. Para com isso. De botar o nome de Deus, porque Deus não mandou levantar templo nenhum. O templo já foi levantado, Jesus ressuscitou e ele levantou um santuário e juntamente ele levantou a sua igreja, que faz parte do corpo. A sua igreja é santuário, é morada deles. Se você não atentar para isso, você vai perder muita coisa maravilhosa do que Jesus fez por você. Então, abra os olhos enquanto é tempo. Deus, ele não está nem aí para esses templos. Quando eu falo nem aí, não é que ele está gostando do povo que está lá, não. É que isso aí pode fechar, pode não fechar, para ele tanto faz. Para Deus isso aí tanto faz. Agora, só que os que estão usando isso aí e botando o nome dele no meio de onde ele não mandou, aí sim, essas pessoas, se não se arrependerem, com certeza, em vez de ter vida eterna, né, pode morrer para sempre, espiritualmente, e não viver mais. Então abra os olhos enquanto é tempo, porque Deus, ele está sempre querendo nos despertar. Que Deus abençoe os irmãos.